Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live, né? Um tema super especial, o que fazer após o negativo de uma FIV. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que é novo por aqui, é um prazer enorme te receber. Acabou que eu vou fazer a live por aqui, era para ser pelo YouTube, mas por algum motivo técnico aqui o YouTube não me quis no ar, então não tem jeito de voltar atrás. Eu vim aqui para o Instagram e essa live hoje vai ser aqui, né? Não tem jeito dessa live acontecer, um tema muito legal, o que fazer após o negativo de uma FIV, né? Então não tem como eu deixar de falar sobre isso para vocês, tá? Uma boa noite, deixa eu só colocar o tema aqui. Boa noite, Lidiane. Boa noite, doutora Pamela entrou aí para prestigiar. Boa noite, Juliana. Seja muito bem-vinda. Janaína, Cande Bessa, prazer enorme ter vocês aqui. Ana Silva Ferreira, Débora, né, Zaine, é um prazer enorme ter vocês aqui. Bora lá começar essa live que tá com muitos temas legais, né, para a gente discutir aqui. Hoje a gente vai fornecer, né, uma visão ampla sobre as consequências, né, de um resultado negativo pós-FIV. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, porque o tema da live é sobre resultados negativos após uma FIV, mas será se aqueles negativos todo mês que você tem, né, será se aquele abortamento, aquela perda gestacional que você teve não vai gerar o mesmo sentimento, né, um sentimento de perda, um sentimento de luto, né? Um sentimento de luto. Então, apesar do tema ser voltado mais para a FIV, isso pode se estender a todas as outras áreas em que a gente, né, que é tentante, tem processos de perda contínua. Boa noite, Maria Virgínia. Boa noite, Daisy. Boa noite a todas vocês. Bora lá, né? Eu já vi muitas pessoas, né, chorando no consultório, né? Às vezes algumas pacientes vêm na consulta, né? A gente fala muito de FIV, mas eu já vi pacientes chorando, né, porque não aguentava mais passar por uma perda gestacional. Já vi paciente chorando porque não aguentava mais, né, pegar um teste de farmácia negativo. E o que desperta todo esse sentimento? É uma pergunta que a gente se faz, né? Por que para uns talvez isso seja tão importante e talvez para outras pessoas não? Seria outra reflexão que a gente poderia fazer. Eu vi recentemente, né, uma paciente minha que ia fazer FIV, né, conseguiu engravidar, o bebê já nasceu, e ela fez um post em um comentário e me marcou, né, de uma outra pessoa na rede social, e ela falou que ela pegou mais de 70 testes de farmácias negativos. Agora imagine, se um ciclo menstrual dura aproximadamente um mês e se ela fez 70 testes de farmácia, supondo que seja um por mês, né, um a cada ciclo, ela gastou mais de 5 anos nesse processo, né, mais de 5 anos levando nãos. Né, cada ano tem 12 meses, 5 vezes 12 dá 60, né? Então seria aí mais de 6 anos aproximadamente, que dariam 72 meses, né, recebendo negativas. Imagine o sentimento que essa mulher teve durante todos esses negativos, né? Imagine quantas vezes, às vezes ela sofria sozinha, ela passava por esse processo sozinha, né? Porque muitas vezes as outras pessoas não entendem e diante de um resultado negativo existe a tendência da mulher se recolher, ficar mais no seu canto, ficar um pouco mais encolhida, né? Ficar no seu cantinho sem querer falar com ninguém, sem querer, né, interferência de ninguém, até porque as pessoas muitas vezes emitem opiniões que não são muito bem-vindas. Então, o isolamento às vezes é uma solução, né, encontrada naquele momento diante daquele contexto. Então, a gente vai revelar coisas muito interessantes, o que significa, como manejar, né, como conduzir
esse sentimento negativo que pode aparecer após resultados negativos, seja de fertilização in vitro, seja pacientes que sofreram abortamento. Então, se você conhecer alguém em que esse tema seja relevante, encaminhe a live, né? Curte aqui. Se tiver alguma pergunta, coloca aqui na interrogação que durante a live eu vou responder algumas delas. E só vamos, né? Só vamos. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira, quem não me conhece, sou especialista em reprodução humana e eu tenho foco em ajudar pessoas a construir famílias. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar é que a sua família já existe. O filho, ele vem somente para reforçar essa unidade familiar. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muitos casais chegarem no meu consultório com o objetivo de construir família, de ter um filho e por algum motivo, por desavenças, pelo trajeto, pela caminhada ser às vezes dolorosas, né, eles acabarem brigando, se desentendendo e terminando, arruinando o casamento, quebrando aquela unidade familiar. Então, depois de ver diversos casos desse, eu mudei completamente, né, o meu foco. E o meu foco, se vocês verem na minha página, tem logo na minha bio aqui no Instagram, tem uma frasezinha: não é somente sobre engravidar. Porque a gente não está aqui, né, somente para colocar, digamos assim, um bebê dentro da barriga das pessoas. A gente está aqui para agregar na família, e a família é muito mais do que somente ter um filho, né? É muito mais do que somente ter um filho. Então eu foco sempre na família. Eu foco sempre na família. Deixa eu ver quem está aqui. Fabiola, seja muito bem-vinda. Lidiane, né, falou que já teve 3 experiências negativas, 3 FIVs, né, 2 gestações tubárias. Imagine o tanto que você já sofreu durante esse processo, mas a gente vai dar, né, algumas sugestões, a gente vai dar talvez algumas soluções para você utilizar todas essas experiências que você teve ao seu favor. Então fica até o final, você vai ver que aqui vai ter muita coisa interessante hoje. Eliane, seja muito bem-vinda. Nazaré, é um prazer enorme ter você aqui. Bora lá, né? Você já deve ter tido, né, algum resultado negativo nessa jornada, né, de tentante. Eu quero que vocês escreve aqui para mim, né? Faz o que a mesma coisa que a Lidiane fez. Escreve assim: doutor, são tantos anos que eu estou tentando, doutor, são 50 testes de farmácia, são mais de 60 testes de farmácia que eu já fiz na vida e nunca tive um positivo. Doutor, fiz 2 tratamentos sem sucesso. Doutor, já transferi 7 embriões, 8 embriões, 10 embriões e não consegui engravidar. Escreve aqui para mim as negativas que você teve nessa jornada. Escreve para mim, para eu ver. Eu ia até fazer uma nova pergunta, mas eu acho que eu não vou fazer. É melhor, algumas coisas é melhor a gente não perguntar, às vezes é melhor a gente deixar. Na verdade, assim, eu vou fazer essa pergunta, mas eu não quero que você escreva, né? Eu quero que você pense para você, internalize para você, né? Quantas vezes você sofreu sozinho? Dentro desses resultados negativos que você pensou na hora de escrever aqui, quantas vezes você não teve suporte de um ombro amigo? Quantas vezes você não teve suporte do seu parceiro? Quantas vezes você não teve suporte da equipe que estava te acompanhando e você teve que engolir tudo sozinha a seco? Isso aqui eu não queria que você escrevesse para mim. Eu queria simplesmente que você pensasse e refletisse um pouquinho sobre essa pergunta. Talvez escrevesse em algum papel, né? Mas isso é algo que às vezes deixa a gente triste. O desabafo de algumas pacientes, o desabafo de algumas pessoas no consultório é algo que às vezes mexe muito com a gente. E eu já posso até imaginar a resposta que você daria para essa última pergunta. Então, eu resolvi, né, fazer essa live justamente porque eu sei que a maioria das pessoas não vão
estar do seu lado no momento que você mais precisa. E muitas pessoas não conseguem ter o acesso até mim por N motivos, ou por limitações, por distância, enfim, né? Por diversos motivos. Então eu resolvi trazer esse tema e fazer coisas e falar coisas que eu faço com os meus pacientes, para que você consiga utilizar toda essa experiência que você teve ao seu favor. E no final disso, na verdade, mesmo tendo um resultado negativo, você vai ter se beneficiado de alguma forma, né? A gente vai precisar entender, né, que quando uma tentante ela tem, aí é o primeiro conceito e talvez o conceito mais essencial de hoje, digamos assim, depois disso talvez tudo faça sentido, né? A gente tem que entender que quando uma tentante tem um resultado negativo, ela passa por um processo de luto. E aí uma coisa que me deixava extremamente incomodado é que quando eu falava isso em algumas rodas, né, com alguns colegas, né, eles perguntavam, né, mas como ter um luto por algo que não existiu? E aí eu sempre retrucava, né? Pergunta para alguma tentante ou alguma paciente, né, que você tenha tido, se o filho dela, mesmo não tendo se materializado, se ele já não existiu dentro do coração dela. Pergunta para você ver a resposta, né? Então, às vezes a gente não tem essa criança materializada, mas ela já existe dentro do coração de uma tentante. E esses resultados negativos, seja por testes de farmácia, seja por FIV, seja por abortamento, seja por qualquer teste que seja, pela menstruação ter vindo, isso vai gerar um processo de luto, porque essa criança ela já existe dentro do coração de uma gestante, né? Essa criança já existe. Então, a gente vai trabalhar, né, as 5 fases do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E depois a gente vai trabalhar os 3 pilares que são fundamentais no processo de recuperação de uma pessoa, de uma paciente, de uma tentante, seja para dar seguimento à sua jornada, seja para fazer um novo tratamento, que é a recuperação física, a recuperação financeira e a recuperação psicológica, né? E por fim a gente vai trabalhar, né, um pouquinho um processo que a gente chama de ressignificação. E isso é algo que vai fazer você transformar toda a jornada em algo positivo, em algo que vai agregar a você, mesmo não tendo o resultado que você esperava. Então fica até o final, assiste a live toda, o conteúdo está bem legal, já encaminha para alguém que você porventura ache que esse tema vai ser relevante, e só vamos, né? Só vamos. Se você tiver uma dúvida, mais uma vez, coloca aqui na interrogaçãozinha, né? Se você quiser fazer algum comentário e queira que eu mencione aqui na live, coloca aqui na interrogaçãozinha, porque em alguns momentos eu vou parar para ler esse balãozinho com a interrogação, para discutir e comentar alguma das experiências que vocês postarem aqui, né? O que eu vejo em linhas gerais, né? Eu vejo que as pessoas elas focam muito no passado e no futuro e acabam esquecendo da importância do presente, né? As pessoas que focam no passado, elas ficam sempre se lamentando demasiadamente pelo que aconteceu, né? As pessoas que focam muito no futuro ficam sonhando com um resultado, né? E ficam à espera de um milagre, sem ter as ações devidas no presente. E no presente, né, as pessoas acabam gastando o seu tempo com essas experiências passadas e com sonhos do futuro que ainda nem chegaram. E aí eu faço uma pergunta para você: o que você está fazendo pelo seu futuro? O que você está fazendo para que o seu objetivo final tenha o resultado esperado? Você está esperando milagre? A gente tem que se lembrar que Deus ele sempre vai te dar os caminhos,
mas ele te dá também o livre-arbítrio para você escolher o caminho que você vai seguir. Então, o seu resultado vai depender das suas atitudes. Milagre é uma coisa que vai te pegar no meio do caminho, mas você tem que ter uma atitude em direção ao seu sonho. Você tem que ter uma atitude em direção ao seu sonho. Então eu vou te convidar, né, a fazer um exercício. Escreve aí em algum lugar, né, escreve em um bloco de notas, né, em 2 perguntas, e todos os dias você vai se fazer essas perguntas, né? Primeira, o que eu vou fazer hoje para construir o meu futuro? Se faça essa pergunta ao acordar, lê no seu bloco de notas, né? O que eu vou fazer hoje para construir o meu futuro? Segunda pergunta, o que eu vou fazer de diferente hoje para mudar o meu futuro? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo a mesma coisa, vendo que não dá resultado e insistindo nas mesmas coisas. Então você tem que estar fazendo hoje alguma coisa focado no seu futuro, e você tem que estar fazendo alguma coisa diferente para mudar o resultado do seu futuro. Senão a chance de você continuar com os mesmos resultados, ela é alta. Ela é alta. E o grande problema é que quando você deixa o seu passado, né, quando você deixa o seu passado tomar conta de você, e você teve uma experiência negativa na FIV, por exemplo, o que acontece? Você fica com medo, porque você não quer passar por aquilo de novo. Seu cérebro quer te proteger, porque ele quer que você não passe por todo esse sofrimento de novo. E esse medo, né, se você não tiver treinada, se você não tiver inteligência emocional, ele te paralisa. E isso te prende no passado. Isso te prende no passado, e você gasta muito tempo de hoje que você poderia estar executando alguma coisa com os sofrimentos do passado. E se você não fizer nada, provavelmente seu futuro vai ser do mesmo jeito. Se você não fizer nada, provavelmente seu futuro vai ser do mesmo jeito. Então, um conselho que eu dou, um conselho objetivo: todas as suas maiores conquistas foram consequência de um processo em que você teve dor. Se você conquistou algo grande e se você olhar retrospectivamente, você sentiu dor. Todos os campeões, todas as pessoas que estão, né, no topo, elas sentem dor. Elas passaram por processos dolorosos para vencer. Isso é algo que eu gosto sempre de reforçar. Tudo que você conquistou, né, e é grande para você, teve um processo de superação. E por que você foge da dor? Por que você tem medo de se superar? Por que você tem medo de ultrapassar suas barreiras e seus limites? O não, a negativa, você tem todos os meses. Você tem um não todos os meses. O que você tem que fazer é simplesmente se concentrar nas atitudes para converter o não no sim. O não você já tem. Um campeão, ele começa uma prova sem ter ganhado nada. Quantas provas, quantas competições um campeão não perdeu até conseguir a consagração, até conseguir a glória, né? Então a gente tem que enxergar a dor de uma maneira completamente diferente, né? A gente tem que enxergar a dor não como algo que paralisa, mas como algo que te torna mais forte para vencer a próxima batalha, para você subir de nível, para você modificar seu patamar, né? Para você modificar seu patamar. A grande questão de tudo é que a gente quer ter o controle de absolutamente tudo. Você quer ter o controle de tudo e a gente não consegue ter o controle de tudo. A gente não consegue ter controle de tudo. Por exemplo, a gente consegue ter o controle da minoria das coisas. Você tem controle em média de 10 a 20% de tudo que acontece no seu dia. 80 a 90% das coisas que acontecem
estão fora do seu controle. E quando você quer controlar tudo, você gera uma expectativa. Quando a expectativa é quebrada, é que vem as frustrações. Por exemplo, né? Você vai sair de manhã, você controla o horário que você vai acordar, você controla a roupa que você vai vestir, você controla o horário que você vai sair, mas você não controla, por exemplo, né, como é que o porteiro vai te receber lá embaixo, se ele vai te dar bom dia, se você vai dar bom dia, ele vai ficar de cara fechada olhando para o chão, se você vai na padaria tomar café ou na cafeteria, se a pessoa do caixa vai te tratar bem ou mal, isso você não controla. E eu aposto, se você está no trânsito, alguém te fecha e fala um palavrão para você, isso você não controla. E eu aposto que se você passar por essas situações, né, isso vai estragar seu dia. O que outras pessoas que não têm nenhum tipo de conexão com você têm poder sobre o seu dia? Então isso é uma questão de treinamento mental. Assim como os resultados de tratamento, resultado pós-beta negativo pode ser uma questão de treinamento. Por exemplo, quando uma pessoa me xinga no trânsito, faz uma coisa indevida, na minha cabeça, o meu pensamento não é ficar nervoso e com raiva da pessoa. Eu já penso, coitado, deve estar passando por uma situação difícil. Mudo de faixa e vou embora, sigo o meu caminho. Né? Se uma pessoa me trata mal em algum motivo, né, num caixa de algum restaurante, alguma coisa assim, né, ao invés de ficar nervoso e querer responder a pessoa, o que eu faço? O que eu penso? Né? Coitado, esse é o máximo que ela pode dar de educação. E vou embora e sigo o meu caminho. Né? Eu não deixo outras pessoas influenciarem no meu dia. Meu tempo é muito precioso para eu ficar, né, despendendo tempo com problemas de outras pessoas que não tem nada a ver comigo. Isso chama-se inteligência emocional e você pode treinar isso. Você pode treinar isso. Né? Você pode treinar tranquilamente isso. Né? Veja, por exemplo, né, o tanto de live que a gente fez aqui. Estou desde final de janeiro fazendo live todas as semanas. E essa semana eu fiz 2. Semana que vem eu vou fazer mais 2. Né? De todas essas lives, de tudo que você assistiu, o que você treinou? O que você pegou para você falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui para ver se vai dar certo. Né? Vou procurar uma pessoa. Eu tô há 30 dias, um pouco mais, porque eu falei que eu ia começar em março, mas eu já estou desde o final de fevereiro fazendo atividade física todo dia. E amanhã vai ser o último dia. E eu fiz todos os dias, 30 minutos por dia, todo dia. Né? O que você vai fazer por você para mudar o seu futuro? O que você vai fazer hoje? Né? O que você vai fazer hoje? Né? Nesse processo de atividade física, teve dia que eu fui sem vontade, teve dia que eu estava com dor no joelho, teve dia que minha cabeça estava falando, cara, só descansa, você não precisa disso. Você quer provar o que para quem? Mas não, eu fui. Eu fiz o que tinha que ser feito, com dor, sem estimulação, do jeito que fui. Então faça algo por você. Você vai ver que isso vai mudar muita coisa no jogo. Só para vocês verem, eu listei aqui, né, todas as lives que eu dei. Né? Deixa eu ver aqui. Como aumentar como aumentar as chances de gravidez. Né? Foi a primeira de todas. A segunda, fertilidade feminina, coisas que talvez ninguém nunca falou para você. Né? Mitos e verdades de coisas que, do senso popular, às vezes as pessoas tinham conhecimento errado. E eu corrigi esses conceitos. Né? Por que casais engravidam antes da FIV? Eu falei uma coisa que é uma percepção minha sobre o porquê que algumas pessoas que tinham indicação de FIV que iam fazer acabavam engravidando. Né? Não estou conseguindo engravidar, preciso mesmo de FIV. Falei do processo de individualidades nesse processo de escolha de tratamento. Como aumentar a chance de gravidez. Convidei uma colega nutróloga para falar aqui para vocês sobre fertilidade. Etapas da FIV, desde a preparação até a implantação, como você segmenta cada etapa do tratamento e como você vai no passo a passo. Não adianta você pensar na transferência se você não faz uma preparação boa. Talvez você nem chegue na transferência se você não tiver uma preparação. Né?
Essa foi fechada e não está salva nas plataformas. Endometriose e infertilidade. Somente qual a melhor decisão? Somente FIV? Somente cirurgia? Cirurgia ou FIV? Essa foi uma aula que eu dei em um congresso para médicos. Né? Eu trouxe aqui para vocês e falei para vocês sobre isso. Né? O que tinha de mais recente na literatura sobre isso. Né? Por que os embriões não implantam? Eu trouxe reflexões sobre as etapas, os momentos que a gente pensa do porquê que o embrião não implantou. O que a gente leva em consideração nesse processo. Né? Trouxe na terça-feira, né, uma parceria com o nosso andrologista, como a FIV e a andrologia podem ajudar casais com problemas de fertilidade, focando principalmente na parte masculina. E o que você está fazendo por você? O que você está aproveitando desse conteúdo todo? De toda essa entrega? De toda essa abdicação? Aqui, se eu contar tranquilamente, né, gastei mais de 10 horas no total. Né, isso só de lá, fora da preparação do conteúdo. Isso só aqui, ao vivo. Falando coisa para vocês. Então faz. E começa, não é amanhã não. Começa agora. Né? Acabou a live, já faz alguma coisa. Pelo menos deixa de comer besteira, vai comer alguma coisa boa. Melhor alimentação. Né? Melhor alimentação. Então bora lá, né? Já vou aqui anunciar, né? A próxima live vai ser no início da próxima semana, segunda-feira, 8h30, se eu não me engano. Eu vou anunciar aqui para vocês. E eu vou trazer nosso psicólogo, né? O título da live vai ser Infertilidade e Saúde Mental, desde a dificuldade para engravidar até o pós-tratamento. E aí vai ser com o nosso psicólogo, que é fora de série, tem muito tempo de experiência aí tratando, né, e compartilhando experiência com tentantes, então vai ser muito proveitoso. Mas bora lá, né? Bora começar com o nosso assunto principal. Primeiro, né, sempre depois de um resultado negativo, é importante a gente reconhecer e respeitar as 5 fases do luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Né? É importante ter em mente, né, que cada ser é individual, né, cada ser é único e a reação que ele tem à experiência é diferente. Então, não necessariamente todas as pessoas vão passar por todas essas fases ou nessas mesmas ordens cronológicas, né? Cada pessoa tem seus processos de individualidades, mas você vai se enxergar em algumas dessas fases. Por exemplo, na primeira fase, né? A negação. A pessoa geralmente teve o resultado negativo, de imediato ela tende a se recusar a aceitar essa realidade de perda, de não ter conseguido. E aí ela pode expressar alguns sentimentos, por exemplo, ela pode ficar em choque, ela pode ficar incrédula, ela pode ficar atordoada, ela pode ficar em confusão. E o primeiro pensamento que vem, né, não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Né? As pessoas geralmente, quando fazem um tratamento, pega logo de primeiro resultado negativo, existe uma tendência a não acreditar que isso está acontecendo. Isso é um processo de negação. Às vezes, por exemplo, a pessoa faz um teste de farmácia e deu negativo, a pessoa faz outro, 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 a pessoa faz 10 testes de farmácia. Né? Todos negativos. Isso faz parte do processo de negação depois de um resultado negativo. A pessoa não acredita. A pessoa não acredita. Depois, quando ela fez 10 testes de farmácia, né, ela talvez comece a enxergar que de fato pode não ter dado certo. E aí vem a raiva, que é a segunda fase. A pessoa tende a se sentir frustrada por todo o processo, por todo o esforço que fez. Ela fica irritada e ressentida ao mesmo tempo com a negativa, com a ausência de resultado positivo, com a circunstância, com tudo aquilo que gerou. E aí, às vezes, vem o sentimento dentro dessa raiva, né? Dentro dessa raiva, vem o sentimento de injustiça. Às vezes, vem o sentimento de amargura. Às vezes,
vem o sentimento de inveja. Às vezes a pessoa olha, né, outra pessoa que não queria engravidar, estava tomando anticoncepcional, e aí a pessoa, mas por que isso acontece com ela? Por que não acontece comigo? Meu Deus, por que eu não consigo? Eu que quero tanto, e às vezes tem tantas pessoas que não querem, que enfim, às vezes não vai nem cuidar bem da criança e consegue engravidar, né? E isso faz parte desse processo de raiva. Vê se você já não passou por essas situações ou se você não se enxerga em algum momento desses processos de resultados negativos com esses sentimentos, fazendo esses questionamentos, né? Depois vem a barganha. O que seria a barganha? A pessoa tenta de alguma forma negociar com a realidade, fazendo às vezes algumas promessas ou talvez oferecendo alguns sacrifícios em troca de um resultado, em troca do retorno, entre aspas, da fertilidade, né? E é nessa fase que às vezes a pessoa começa a tentar procurar soluções milagrosas. Ah, porque aquela pessoa usou 10 medicações diferentes com chá e deu certo, é isso que vai, né, fazer eu ter um resultado positivo. Né? Ah, se eu tomar banho e passar a terra molhada no cabelo e tomar chá de 1001 ervas quente, é o que vai me fazer engravidar. E aí você vê às vezes algumas pessoas distorcendo a realidade, né, para tentar barganhar alguma coisa que vai ser que vai ser a chave milagrosa para tudo acontecer. E depois que passa essa fase, que a pessoa começa a enxergar que as coisas na verdade não são assim, que talvez não tenha nada milagroso, vem a depressão. A depressão é aquele momento em que a pessoa sente tristeza, né? A pessoa começa a sentir solidão, a pessoa começa às vezes a ficar desesperada porque ela não enxerga mais uma solução, aquela solução milagrosa que talvez ela estava pensando, talvez não seja uma solução de verdade, gera culpa, a pessoa começa a se culpabilizar por não ter feito coisas antes, por não ter tomado atitudes antes, né? E vem a desesperança, a descrença. Às vezes nessa fase a pessoa tem um sentimento de abandono do projeto, não porque ela não quer ser mãe, mas porque ela está tão solitária, ela está tão desesperançosa, ela está tão descrente do processo, né, que ela acaba pensando em abandonar tudo, né? E nessa fase, uma das coisas que a gente pode utilizar, né, para tentar identificar é que às vezes a pessoa tinha práticas prazerosas, né? Ah, gosta de fazer esporte, gosta de ir em restaurante, a pessoa simplesmente se recolhe. A pessoa não vai mais fazer atividade física, um amigo ou parceiro ou marido chama para ir no restaurante, ela não quer ir mais, né? Então ela começa a deixar de fazer atividades, coisas que antes eram prazerosas, né? E a quinta etapa, né, é a etapa de aceitação. É quando a pessoa, né, entende o contexto como um todo e começa a aceitar a realidade, né, de perda, né, de ter um resultado negativo, né, durante todo o processo. E ela se adapta àquela nova condição. Então a pessoa aceita, né, que fez o que poderia fazer, que fez o tratamento e começa a aceitar o resultado negativo e se adapta a essa nova realidade. Ah, eu vou parar, eu vou fazer um novo tratamento, eu vou tentar de outras maneiras, eu vou tentar novas possibilidades. Então a pessoa começa a se adaptar àquela nova realidade de ter tido um resultado negativo e avaliar os próximos passos, né? Então ela toma consciência do que aconteceu, né, de uma maneira mais realística. Então, no geral, a maioria das pessoas passam por essas 5 fases, né? E qual é o problema disso? O luto é normal. Qual é o problema disso? Quando que isso é exacerbado? Primeira condição, quando a expectativa ela está demasiada, ela é uma expectativa exagerada. Então, por exemplo, às vezes a gente fala a chance de gravidez é 20%, mas a pessoa tem 100% de certeza que ela está dentro daqueles 20%.
e que não vai dar errado, e que não tem a possibilidade de dar errado, né? Então, quando vem o negativo diante dessa expectativa exagerada, o luto acaba sendo um pouco mais exacerbado. Quando a pessoa, né, por algum motivo, ela deposita todas as suas fichas em uma coisa pontual e o resultado não vem, existe uma tendência a ela ter essas fases do luto de maneira um pouco mais exacerbada, né? Então, uma coisa que a gente sempre tenta fazer em todas as fases do processo é trabalhar o alinhamento de expectativa, porque a todo momento os micro resultados que a gente vai gerando, eles modificam. Costumo falar, nenhum paciente é um percentual. Você não é um percentual, você é uma pessoa única. O percentual ele vem para trazer para a gente sinônimo de facilidade e de dificuldade durante o processo. Mas você não é um percentual, um paciente não é um número, nem um símbolo de porcentagem, né? E como é que a gente maneja isso? Como é que a gente, né, quais são as estratégias que eu utilizo para tentar fazer com que os meus pacientes passem por essas fases de maneira mais acelerada e chegue lá no final de uma maneira saudável, né? Primeiro, né, eu trago, né, para o consciente, para a pessoa entender que as fases do luto é uma resposta normal. É uma resposta normal a um processo de perda que a pessoa teve, né? E a pessoa não tem que sentir culpa por isso, a pessoa não tem que sentir vergonha por isso. A pessoa não se sente um peixe fora d'água, né? A segunda coisa, eu estimulo e aconselho as pessoas sentirem os seus sentimentos. Você não precisa ficar negando os seus sentimentos. Se você está triste, sinta a sua tristeza. Utilize esse momento para aprender, para refletir. E é geralmente nesses momentos de tristeza, por exemplo, que vão vir os maiores aprendizados para você sobre todo o processo. Isso é algo que é muito importante. Procure, eu estimulo sempre a paciente procurar informações adicionais que possam te ajudar a entender o processo como um todo. Eu fiz praticamente 10 lives até aqui que te ajudam a entender esse processo como um todo, e entender esse processo já te ajuda a acelerar a sua jornada dentro dessas fases do luto, né? Busque apoio das pessoas que se importam com você, amigos, familiares, profissionais de saúde, médico, psicólogo, psiquiatra. Você escolhe o médico que te acompanha. E as redes sociais permitiam uma coisa que antigamente não era muito possível. Por exemplo, antigamente, como é que você ia no médico? Você recebia indicação de alguém ou você procurava em algum lugar, jornal, né, propaganda de televisão, e marcava uma consulta com esse médico. Chegando lá, você conhecia ele. Hoje, com as redes sociais, você consegue seguir os médicos que você é indicada, você consegue seguir médicos de diferentes especialidades, você consegue ver o perfil desse médico e você escolhe marcar com ele para ser acompanhado ou não. Então escolham pessoas que estão conectadas com o que você acha que é correto. Pessoas que você acredite que vai te dar um suporte adequado. Pessoas que você acredite que vai extrair o máximo do seu potencial, porque se não for para ser assim, as coisas começam a não fazer sentido, né? É importante você falar e externalizar seus sentimentos, né? Você colocar para fora, porque às vezes, né, a gente sofre sozinho, a gente fica esperando a atitude de uma ou outra pessoa, né? Só que às vezes a outra pessoa não consegue perceber, às vezes a outra pessoa não entendeu, né, o que você está passando, e se você não falar e você depositar a expectativa que ela tenha alguma atitude com você e ela não tiver, vai piorar o seu sentimento.
Então, esqueça, não julgue, simplesmente fale com as pessoas que você acha que se importam com você ou que pode te dar algum suporte, né? Fale. Segunda coisa, mantenha uma rotina saudável. Então, assim, boa alimentação é uma coisa que favorece essa recuperação. Atividade física é bom para o corpo e para a mente, né? Dê tempo ao tempo. Isso é importante para você vencer esse processo, né? Não tem um prazo limite para o luto, mas se ele perdurar ali mais do que 30, 60 dias, às vezes pode valer a pena procurar ajuda médica, procurar uma avaliação, né? Você não está numa situação de julgar se o que você está sentindo é normal ou não. Então, às vezes, procurar ajuda é algo que pode mudar o curso do seu luto. Às vezes, tomar algumas medicações transitoriamente podem acelerar esse processo que pode ser prejudicial para você, né? Encontre um significado para a perda, né? Isso vai te fortalecer, né? Isso vai te fortalecer. O que você está buscando, né, é um sim diante de todos os nãos que a vida te deu, né? Então você não tem nada a perder, né? Você não tem nada a perder, você já tem o não. O que você está fazendo é buscar o sim. E às vezes os resultados negativos eles podem trazer para você diversos conhecimentos que você não sabia. Por exemplo, você entender a sua reação diante de um contexto negativo. Você entender a sua reação diante de situações que você não detém o controle. E você poder moldar o seu comportamento. Você poder se treinar e treinar o seu comportamento diante dessas situações, né? Então isso é uma coisa que esses processos de perda podem agregar a você. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver a mente aberta, né, se você tiver a mente aberta para você enxergar criticamente todo o processo e enxergar o aprendizado que aquilo está te fornecendo, né? E essas coisas acabam te fortalecendo. A gente não tem como, né, modificar o tempo. O tempo, né, é uma das coisas mais justas que existem no mundo, né? A gente não tem como falar assim, eu vou pausar o tempo agora para quando eu passar por todo o meu processo de luto, para quando eu passar por todo o meu processo de luto, eu dar play e o tempo continuar passando e eu não perder tempo. Não. Se você ficar nesse processo de luto por muito tempo e você ficar sem agir, né, esse tempo ele vai passar e ele não vai voltar atrás. Por isso que é importante você procurar aceleradores de tempo. Por que o tempo é algo que é justo, que eu falei que é algo que eu considero mais justo? Não adianta dizer se você é heterossexual, homossexual, branco, pardo, negro, indígena, né? Se você é alto, baixo, rico, pobre, não interessa. O tempo, o dia ele tem 24 horas, né? A semana tem 7 dias, o ano tem 365 dias para todo mundo. O que vai modificar é como você vai utilizar o seu tempo. Quais são os aceleradores de tempo que você vai procurar. Então, um dos aceleradores de tempo nesse processo de luto é ressignificação rápida. Quando eu dei o exemplo lá no início, né? E aí, se imagine nessa situação. Você vai no restaurante, o garçom te distratou por algum motivo, tratou vocês mal, não foi um lugar agradável. Geralmente, você sai daquele lugar e fica, nossa, né? Não volto mais aqui, nossa, que garçom chato, né? Que cara mal educado, e fica com aquilo o dia todo, né? O que eu faço? Eu ressignifico isso rápido, né? Assim, já me vem logo na cabeça, coitado, é o máximo que ele pode dar uma pessoa que não teve educação, ainda bem que eu tive a oportunidade de ser o oposto. Vida que segue, eu saio dali, desconecto com aquela situação e acabou, né? Eu continuo minha vida, aquilo não me influencia negativamente.
Então você tem que procurar aceleradores de tempo. E aí nesse contexto de luto é a ressignificação do processo, é você atribuir algum significado àquilo, né, para que você consiga enxergar aquela situação como algo que te fortaleceu, que te agregou, e eu dei exemplos de como fazer isso, né? Dei exemplos de como você fazer isso para você seguir em frente, porque senão você fica preso ao passado. E se você ficar muito tempo no passado, você perde tempo de atuar no presente para modificar o futuro, né? Você acaba perdendo tempo de atuar no presente para modificar o futuro. Eu não sou uma pessoa, né, que gosta de parar para discutir com o paciente, por exemplo, possibilidades de tratamento, né, depois de um resultado negativo imediato. Então, o paciente fez FIV, por exemplo, transferiu, teve resultado negativo. Eu não gosto de conversar, né, sobre possibilidades de novos tratamentos, por exemplo, logo depois. Por quê? Né? Se você, nessa fase, né, o paciente está no calor da emoção, né? Se você for conversar sobre isso no início, a pessoa tá sem nem acreditar que o negativo aconteceu. Ela está naquela fase da negação. Ela ainda acha que pode ser possível, né, uma gravidez. Se você conversar no momento da raiva, ela está cheia de questionamento sobre o porquê ela foi injustiçada no processo, e isso não vai agregar nada, né? Se você conversar na parte da barganha, ela vai querer saber por que se ela usar 10 medicações que não tem comprovação na literatura e que às vezes pode até prejudicar, se ela utilizar isso, né, ela não vai conseguir engravidar, porque ela está naquela fase da barganha. E essa fase é uma fase que é muito perigosa, né? É muito perigosa, porque se você fizer um tratamento em uma fase que a paciente está nesse contexto de barganha, ela pode acabar utilizando medicações sem intenção, né? Sem intenção assim, pensando que vai se ajudar, né? Se beneficiar, e na verdade ela vai estar se prejudicando. E o nosso objetivo não é fazer as pessoas serem submetidas a tratamentos em um calor da emoção, né? Doutora Clarissa Gobetti, um prazer enorme ter você aqui. Fluir Bem, nossa, é uma plataforma sensacional que está sendo construída por um amigo, Rodrigo, né? Cara, um abração, né? Provavelmente em um futuro breve aí vai existir uma plataforma digital, né? Uma comunidade digital, Fluir, né? Um projeto fantástico de um amigo meu, Rodrigo, né? Prazer enorme ter você aqui, meu amigo. Bora lá. Então, se a gente continuar nesse processo da barganha e a gente conversar sobre tratamento, isso é muito perigoso, porque às vezes pode acabar induzindo uma paciente a fazer um tratamento em um contexto que ela vai querer usar diversos tratamentos sem comprovação literária, que podem até fazer mal. E se você tiver um novo resultado negativo, isso potencializa o resultado negativo anterior. E às vezes quando a pessoa está no fundo do poço e afunda um pouco mais, é difícil se puxar para cima. Então esse não é o momento ideal para você fazer tratamentos e não é o momento ideal para você iniciar novos tratamentos, né? Se você conversar com uma pessoa no momento da depressão, né? Se você conversar com uma pessoa sobre novos tratamentos no momento da depressão, ela está num estágio anérgico, ela está sem energia, né? Ela está num momento que ela tem o pessimismo relacionado a tudo. Então você vai acabar afastando essa pessoa, né, de uma possibilidade dela conseguir o objetivo dela, que é ter um filho. Então eu geralmente gosto de conversar sobre tratamentos quando a paciente está, né, naquela fase da aceitação. Quando ela ressignificou todo o processo, ela pode estar até triste, mas ela já deu um significado para aquilo e ela consegue pensar, né, sobre novos passos de maneira racional, né? Então eu gosto geralmente de conversar sobre tratamentos nessa fase da aceitação, mas eu ofereço suporte, né? Todos os meus pacientes têm meu contato pessoal, né? Tem disponibilidade para me ligar.
para a gente conversar e trabalhar de acordo com cada fase que ele esteja, os conceitos para que ele possa sempre evoluir e chegar o quanto antes nessa fase da aceitação. Então eu ofereço suporte, né, em todas as outras fases, né, para os meus pacientes. E aí a depender do contexto, a depender do grau, né, a depender do grau de dificuldade ou o contexto, né, psicológico que o paciente esteja, a gente direciona ou para ter um acompanhamento psicológico, né, ou para ter algum acompanhamento psiquiátrico, porque às vezes pode precisar o uso de medicações, né. Tá. Bora lá, né, gente? Que hoje eu falei que o tema tá bem intenso. Nessa fase de aceitação, né, o pensamento, o entendimento sobre o processo, ele tá bem melhor. Né? A pessoa, né, reassume o modo racional. A pessoa reassume o modo racional e as decisões, elas são, na grande maioria das vezes, um pouco mais contundentes, né? Elas não são decisões tão emocionais, né? E a gente consegue construir algo junto nessas fases, né? Por exemplo, a gente consegue ajudar a esse processo de ressignificação e a desvincular o paciente desse tratamento anterior negativo, desse resultado negativo, de uma maneira positiva. Porque senão a pessoa projeta, né, algo negativo ao tratamento. E o tratamento não está aqui para te prejudicar. O tratamento está aqui, muito pelo contrário, para aumentar a sua chance. Mas a pessoa, quando ela não ressignifica de uma maneira correta, ela atribui, né, tudo ao tratamento. E aí essa conexão faz com que ela limite as possibilidades de fazer novos tratamentos e assim aumentar a chance de gravidez. Volto a repetir, nosso objetivo nunca é e nunca vai ser fazer tratamentos, é muito mais do que isso. Mas uma conexão errada às vezes te desconecta do seu propósito e acaba limitando suas chances, né? Acaba limitando suas chances. E aí, né, vem aqueles 3 pilares pós-tratamento, né, que a gente sempre fala. Fiz um tratamento, a gente tem que ter a recuperação física, né, que geralmente é a mais rápida, né, 1-2 meses pós-tratamento a paciente já está com o seu fisiológico normal, os hormônios todos normais, o ciclo menstrual normal. Existe a recuperação financeira, um tratamento que é oneroso, né, e as pessoas têm que parar para se organizar e se recuperar antes de um novo tratamento, né? Caso ela opte por fazer. E a terceira é a recuperação psicológica, porque se ela não viveu todas as fases ou se ainda, né, tem alguns pensamentos vinculados ao outro tratamento, é importante a gente retirar esse vínculo. Por exemplo, às vezes a pessoa acha, né, que foi porque ela não dosou a progesterona no primeiro dia da menstruação que o tratamento dela não deu certo. É uma coisa que não faz sentido. Ninguém dosa nem vai dosar a progesterona no primeiro dia da menstruação. Isso não é fator preditor para o tratamento, mas às vezes na cabeça da pessoa que é leiga, ela pode construir que isso é uma coisa que é importante e é determinante. E se a gente não fizer essa desvinculação, se a gente não esclarecer essa dúvida para essa paciente, ela vai continuar linkada a esse tratamento, a essa experiência negativa passada, né? E a gente tem que desvincular isso. Passou. Aquilo que passou serve de aprendizado. A gente tem que focar no agora. Se o nosso agora, o que a gente vai fazer hoje está conectado e está linkado ao nosso propósito, ao que a gente almeja lá na frente, né? Ao que a gente almeja lá na frente. Então, o que eu faço, né, a título de avaliação, né, de consulta, né, em um contexto pós-negativo? Primeiro, eu relembro alguns percentuais, algumas dificuldades e facilidades, né, que a gente teve lá atrás, né, que a gente mencionou lá atrás e que às vezes a paciente não valorizou muito. Então, sei lá, por exemplo, 20% de chance de gravidez. Eu falei lá atrás, no primeiro tratamento, muitos pacientes, por mais que a gente repita
né? Por mais que a gente repita, às vezes a paciente está tão esperançosa que ela acha que é 100% certeza que vai conseguir. Então eu repito isso agora porque como ela já passou pelo processo, agora ela consegue talvez enxergar um pouco melhor, né, essas chances. Então eu reforço isso para ela, né? Eu falo também, né, e paro para analisar sobre as surpresas positivas e negativas que a gente teve no decorrer do tratamento. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma resposta um pouco mais acelerada, então talvez em um novo tratamento a gente pode reduzir a dose da medicação, né, para reduzir o custo do tratamento, sem modificar o resultado no final. É uma das coisas que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, descobrir que existe um processo de granulação dos óvulos e isso modificou no contexto daquela paciente pontual o resultado laboratorial. O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? A gente pode descobrir que apesar de ter um espermograma normal, quando a gente fez a avaliação pré-tratamento, né, na FIV, os espermatozoides não estavam tão bons. E aí não teve uma taxa de blastulação, um número de embriões esperado, então a gente vai ver o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Então a gente vê pontos positivos e negativos que teve durante todo o processo, né? Para que a gente possa reforçar os positivos e melhorar os negativos. E a partir daí a gente tenta extrair sempre melhores resultados em tratamentos subsequentes, né? Eu sempre gosto de reavaliar por blocos tudo. Então, por exemplo, a nossa preparação. O que foi que vocês fizeram? O que vocês não fizeram? Eu paro para explicar qual a influência das coisas que o casal não conseguiu fazer. Será se agora dá para a gente fazer? Será que é tranquilo a gente tentar fazer? Eu paro para ver, né, início da estimulação. A gente começou no período menstrual, né? Será que não vale a pena agora a gente fazer uma estimulação de segunda fase, né, para tentar ter uma onda de recrutamento melhor, talvez? Né? A gente para avaliar isso também, né? O protocolo de estimulação, você teve uma boa resposta? Tem alguma coisa que a gente possa melhorar? A gente consegue reduzir custo sem reduzir, né, resultado final? Eu sempre paro para discutir isso, isso é muito importante. O tipo de gatilho, né, o número de óvulos maduros foi compatível? Foi abaixo do esperado? A gente tem que mudar o tipo de gatilho para tentar melhorar o aproveitamento no processo de amadurecimento dos óvulos? É uma coisa que a gente tem que refletir junto, né? No protocolo de transferência, foi feito tudo certo? Teve dificuldade na passagem do catéter, teve sangue na ponta do catéter, o local do depósito, enfim. Dosagens hormonais quando aplicáveis, né? Então a gente para ver também sobre todo o processo de transferência. Outra pergunta: precisa de alguns exames de algum exame adicional? Porque alguns exames eles passam a ter indicação a partir do momento que a paciente tem, por exemplo, um resultado negativo, a partir do momento que ela tem um abortamento. Alguns deles a gente pode antecipar, mas alguns eles ficam reservados, principalmente os mais invasivos, né? Eles ficam mais reservados depois de alguns contextos reprodutivos negativos. Então a gente sempre para avaliar, né? Precisa fazer algum exame adicional? A literatura sugeriu novos exames no seu contexto, porque a literatura muda com o passar do tempo. Surgiram novos protocolos internacionais em outras sociedades, né, que vão modificar o que a gente utiliza ou o que a gente não utiliza, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre se questiona, uma coisa que a gente sempre pergunta, com o objetivo de tentar aproveitar a experiência que a gente teve para melhorar as possibilidades em talvez um novo tratamento, caso isso, né, caso isso venha a ocorrer, né? Nunca, né, vai ser somente sobre realizar tratamentos, né, fazer tratamento, né,
Nunca vai ser uma demanda minha, nunca é uma demanda minha. A gente não está aqui só para realizar tratamentos, a gente está para construir famílias, para interagir com pessoas, para fazer coisas boas para as pessoas, né? E uma coisa que me veio aqui agora, né, na cabeça, falando sobre esse processo de perda, para falar que tudo na vida, né, a gente pode extrair coisas positivas. Isso vai depender única e exclusivamente da maneira que você enxerga as coisas, da maneira que você foi treinada para enxergar as coisas, né? E aí me vem na cabeça o falecimento do meu pai, né? Que foi 2 anos atrás, né? Que meu pai faleceu. E o primeiro aprendizado que eu tive, né, é que a vida é curta para todo mundo. A vida é curta para todo mundo, né? Às vezes fazendo outras analogias com outras pessoas, né? A gente está numa caminhada e o que você quer não é um beta positivo, você não quer engravidar, você não quer sentir o bebê mexer, você não quer, talvez o objetivo da reprodução, você não quer um bebê no braço, você quer sempre continuar caminhando. Você quer sempre continuar caminhando. Porque não vai adiantar de nada, por exemplo, entre aspas, né? Se você tiver beta positivo, mas se você não tiver um embrião com batimento, de que adiantou o beta? Se você tiver o beta positivo, embrião com batimento e com 10 semanas ele para, de que adiantou? E se por algum motivo o bebê com 34 semanas ele, né, vem a óbito intraútero, de que adiantou? E se o bebê nasce por algum motivo, tem desconforto respiratório, vai para a UTI e não sobrevive, de que adiantou? Então a gente está aqui para a gente continuar caminhando, para a gente continuar a nossa caminhada. E a gente pede a Deus para que a gente sempre consiga dar o próximo passo. Todos os dias a gente acorda dando um próximo passo. Então nessa caminhada, o que faz sentido é você sempre dar um próximo passo. Foque no seu próximo passo. Não foque a 1000 passos lá na frente. Porque senão às vezes você não consegue dar o primeiro, que é o mais importante para te manter em movimento, para te manter na caminhada, né? A gente tem que aproveitar todos os dias, todas as pessoas, né? Outra experiência que eu tive, né, com o falecimento de meu pai, né? Não me arrependo de nada, mas assim, a gente tem que aproveitar todas as pessoas. A gente nunca vai saber o dia de amanhã. A gente nunca vai saber o dia de amanhã, né? Então a gente tem sempre que aproveitar todos os momentos, extrair tudo que a gente pode de positivo de todos os momentos e se permitir viver outros momentos. Não adianta a gente estar num lugar e pensar em outra coisa, não adianta fazer isso, porque você vai estar perdendo o seu tempo, você não vai estar extraindo as coisas positivas que aquela situação, que aquele momento pode te dar, né? Outra coisa que eu aprendi, né, é que a gente, na verdade, vai continuar vivo pela maneira que a gente toca as outras pessoas. A gente vai sempre continuar vivo, desde que a gente faça diferença na vida de alguém. Se a gente fizer a diferença na vida de alguém, a gente vai sempre continuar vivo no coração dessas pessoas. E é isso que talvez, a vida eterna. E é por isso que eu estou aqui na minha 9ª live, falando tudo sem cobrar nada. Estou abdicando do meu tempo. Minha esposa está ali, eu estou escutando talher, está jantando. E eu estou aqui com vocês, né? Estou aqui com vocês. Então a gente continua vivo pelo coração das pessoas que a gente toca. Jesus Cristo, não estou entrando na questão religiosa, talvez seja a pessoa mais lembrada, mais viva até hoje, porque ele salvou uma humanidade na cruz. Jesus Cristo salvou uma humanidade na cruz, independente de religião ou não. Ele é uma pessoa que continua viva no coração de milhares de pessoas. Então, é muito importante você viver as pessoas que estão com você, você transbordar
para as pessoas que estão perto de você, você oferecer coisas boas para elas, sempre. Né? Sempre. Uma particularidade minha, né? Vou até beber um copo d'água aqui. Uma particularidade minha, quando meu pai faleceu de Covid, né? Ele teve Covid, aí complicou. Eu fui, né, lá na cidade que ele estava, eu fui de avião. Aí ele foi para UTI, foi entubado e tal. E quando eu voltei para Brasília, foi numa quarta-feira, ele estava em curva de melhora. A programação era ele ser estubado, ele sair do tubo, né, de tão bem que ele estava melhorando. Né? E aí no dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, eu recebi a ligação, né, e a notícia de que ele faleceu. Nesse dia, eu fui fazer atividade física. Né? Poderia ficar de luto, poderia ter a negação, achar que isso não aconteceu, poderia ficar com raiva, né? Poderia ter o processo da barganha, poderia ficar depressivo, né? Mas eu ressignifiquei isso tão rápido por tudo que eu vivi, por tudo que meu pai me deu, que eu fiquei triste. Não tem como ficar feliz, né? Não tem como ficar feliz, né? Eu fiquei muito triste, mas isso não me limitou. Eu fui fazer minha atividade física, né? Fui fazer uma coisa que era bom para mim, para minha saúde, para minha mente. E aí tem uma parte da aula, né? Tem uma parte da aula que vou me hidratar aqui a noite toda, viu? Tem uma parte da aula sempre que é uma aula que eles tocam uma música mais de meditação e mesmo fazendo atividade física, né, faz uma parte motivacional, como se fosse uma meditação, palavras de incentivo, de reflexão. E essa parte, nessa época, lá no Spin Cycle, né, eles sempre pediam para a gente fechar os olhos, né, porque a gente consegue trabalhar esse processo de mentalização. Né? E eu não fechei os olhos. Eu não fechei. E fiquei um tempo sem conseguir fechar. Porque, assim como você, né, eu tive medo. Medo dos pensamentos que talvez pudessem vir se eu fechasse o olho. Né? Fiquei um mês mais ou menos indo para as aulas sem conseguir fechar os olhos no momento de meditação. E aí depois desse um mês eu resolvi fechar o olho. E só veio imagem boa. Só veio imagem boa. Né? Incrível que a gente o medo ele paralisa a gente. E olha o que eu perdi por um mês de pensamento, de mentalidade, por causa de medo. Um medo de um luto, né? E o medo, ele não pode paralisar a gente. Como eu falei lá no início, todas as grandes conquistas que você teve na sua vida foram precedidas por medo. Então você tem que enfrentar seu medo. O medo não pode te limitar, o medo não pode te paralisar de jeito nenhum. O medo não pode te estagnar, porque você vai perder tempo. Não deixe isso acontecer com você. Então, veja que todo esse processo, eu fiquei triste. Isso aqui que eu estou falando agora, eu nunca falei para ninguém, não falei nem para o pessoal do Spin Cycle, né, nem da academia. Não falei para ninguém, nem para Pamela. Talvez ela vá ver, talvez ela tá vendo aí agora. Ela vai até me perguntar depois aqui. Mas veja que em todo o processo de perda teve aprendizado.
teve ressignificado. A energia que entrou foi energia boa. E aí se fala, quem consegue ter energia boa quando perde um pai? Cara, não volta. Não vai voltar. Não vai mudar nada. Então, pegue suas experiências negativas e transforme ela em positiva. Você tem o poder para fazer isso. Você tem o poder para fazer isso. Cada negativo que a vida te der, cozinhe, mastigue, engula e fica mais forte para você vencer barreiras maiores, para você vencer barreiras maiores. Melhore a cada dia. Utilize essas experiências para aprendizado. Eu tenho um lema: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, para mim, vai estar tudo bom. Para mim vai estar tudo bom. A primeira live que eu fiz aqui para vocês, né, no dia 30 de janeiro. Acho que foi 30 de janeiro, deixa eu ver aqui no calendário. Acho que foi 30 de janeiro. Primeira live foi 30 de janeiro. Né? Vocês não sabem quantas pessoas me puxaram para trás. E não foi com intenção, né? Foi sem intenção. Pô, você vai fazer essa live, agora você tá apertado de tempo. Pô, faz semana que vem, faz outro dia, né? Vai ser tarde, foi 9h30 da noite. Pô, vai ser 9h30 da noite, né? Então, assim, se você não superar seus medos, se você não superar suas limitações, se você não for forte, você vai se entregar para as pessoas de fora. As pessoas vão começar a interferir negativamente, né, nas coisas que você tem que fazer. Então, uma coisa que eu digo para vocês é desenvolvam inteligência emocional para não deixar outras pessoas interferirem negativamente no seu propósito, nos seus objetivos, né? E tudo na vida é uma caminhada, como eu falei com vocês. A gente acorda todo dia dando mais um passo. Então, sempre foque no seu próximo passo. Qual próximo passo você precisa dar? Qual o próximo passo você precisa dar? E se isso estiver conectado, se isso estiver linkado com o seu objetivo final, não tem medo, não tem dor, não tem tempo ruim. Tudo vai ser um momento de alegria, porque isso está conectado com algo que faz muito sentido para vocês. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na interrogaçãozinha. De uma paciente, né, que teve um processo, fez uma fertilização, teve um processo de perda, né, um abortamento, e fez o estudo cromossômico do embrião, né, e o resultado do cariótipo foi que o embrião era normal, era euploide. Então sempre quando tem uma live minha, né, deixa eu ver até aqui quem perguntou. Foi Nai Chagas, isso, né? Tem uma live minha, né? Por que os embriões não implantam? Lá eu faço toda a ciência, digamos assim, quais etapas, quais fases que os embriões podem acabar não implantando, tá? Mas mesmo o embrião euploide, a primeira coisa, né? Ele pode não implantar, aproximadamente 5% vai passar por um processo de abortamento. Mas a gente tem que olhar, talvez, algumas causas em você que podem ter justificado. Mas eu já tiro de você, né, nesse momento, o pensamento de culpa. Porque qual a primeira coisa que vem na cabeça? Um embrião euploide. Se ele é euploide, ele é normal. Se ele não implantou, a culpa é minha. E não necessariamente. O embrião euploide não tem 100% de chance de gravidez. Ele tem 60%. 5% das gestações de embrião euploide evoluem para abortamento, sem ter nenhuma causa detectável. Mas o que vale a pena? A gente ver, fazer uma avaliação completa
para ver se existe uma causa contornável e reversível para que a gente reduza a chance disso acontecer numa segunda transferência, tá? Então é muito importante ampliar um pouco a investigação, né? Às vezes até procurar outras opiniões, se for o caso, né? Médicos diferentes têm perspectivas diferentes. Eu falo isso abertamente para os meus pacientes, né? Para os meus pacientes, às vezes vale a pena procurar outras opiniões, né? Para ver, tá? Para ver se tem alguma coisa a acrescentar. Não fiz estudo do embrião, o doutor disse que era classe A. Só isso basta? Essa classificação é a classificação morfológica. A classificação morfológica do embrião está mais relacionado com a viabilidade dele, né? Então, por exemplo, pode ter um embrião C, que é euploide, e pode ter um embrião A, que é aneuploide, que é alterado cromossomicamente, o que vai ter mais chance de gravidez é o embrião que é euploide, o embrião C, né? Esse é um tipo de classificação. O que a gente utiliza hoje, né, lá no nosso serviço, é uma classificação embrionária diferente, que classifica o embrião em partes separadas. Então, né, é um número e duas letras. O número é o grau de expansão do embrião, a primeira e a segunda letra é o aspecto da massa celular externa e interna. Então, dessa maneira, a gente consegue, né, avaliar cada parte do embriãozinho, né, cada parte do embriãozinho. Para saber se o embrião é euploide ou não, você deve fazer, né, a biópsia embrionária, né? Lembrando que a biópsia embrionária é um estudo adicional, não é feito de rotina para todo mundo, né? Existem aspectos positivos e negativos. Então, às vezes, as pessoas ficam em mente, né, simplesmente aspectos estáticos, né, desse processo, mas é muito importante saber que existem aspectos negativos nesse processo de fazer a biópsia embrionária, tá? Qual indicação, né, quando tem apenas um ovário, né, inseminação ou fertilização? Isso depende, tá certo, Carol? Por quê? A gente tem que ver, né, se existe algum outro fator. Por exemplo, a trompa tá boa, ela tem um posicionamento bom, o espermatozoide está bom, ele tem uma concentração do que a gente chama do pelotão de frente, aí tem um estudo específico para fazer essa avaliação, né? Boa, porque às vezes você está pensando só na sua parte, mas às vezes, né, o processo de capacitação do espermograma do seu parceiro não gere uma concentração boa o suficiente para fazer uma inseminação. Existe outro contexto relacionado ao processo de aconselhamento como um todo, de aconselhamento reprodutivo, né? Por exemplo, se você pensa em ter muitos filhos, ou se você pensa, por exemplo, em talvez preservar a sua fertilidade, já que você tem só um ovário, né? A inseminação não permite fazer isso, a fertilização pode permitir. Então, é importante você avaliar seu caso globalmente, tá? Tem que ver também a questão baseada na sua idade, né, e em outros fatores, presença de endometriose, adenomiose, enfim, né, presença de outros fatores que podem influenciar no resultado e a chance de gravidez de cada método, tá? Então isso é algo que é muito importante também, né? Deixa eu ver aqui. Teve uma paciente, uma pessoa aqui, Eliane, falou que tem medo, né, de não engravidar fazendo FIV, né? Na verdade, assim, dá muito medo, mas uma coisa eu tenho certeza, né? Provavelmente sem a FIV a sua chance seja muito baixa. O que a FIV vem fazer é aumentar a sua chance e não uma garantia. O não a gente já tem, a gente está indo atrás do sim. Se você não engravidar, né? Óbvio que existem outras questões, existe a expectativa que é depositada em um tratamento que é oneroso financeiramente, mas tirando essa parte, seria simplesmente mais um mês de menstruação que a gravidez não veio, assim como provavelmente deve estar nesse contexto por muito tempo. Então, eu sugeriria
brigar, né? Ir para frente, ir para a luta, ir para a batalha, porque o medo, né, não vai te levar a lugar nenhum. A luta, a batalha, sim. Né? É verdade que Lipofundin, né, não conheço, né, evita abortos. É difícil, né, difícil estabelecer, porque se de fato evitasse, provavelmente todos os médicos do Brasil, não só do Brasil, do mundo, né, estaria prescrevendo, né, para as pessoas. Quem é que médico que não teria uma boa intenção, né, de evitar aborto nas suas pacientes, né? É aquele contexto. Às vezes as pessoas ficam procurando soluções milagrosas para uma coisa que às vezes a gente não vai ter muita coisa para fazer, né? Então cada caso é sempre individualizado, tá? Mas o mais importante do que qualquer medicação é você ter bons hábitos, você ter um bom padrão alimentar, você fazer atividade física. Porque se você não faz atividade física, se você não tem um bom padrão alimentar, suplementação nenhuma vai substituir isso. Gente, acho que por enquanto, né, é isso. Né? Eu acho que a gente pegou mais de 1h30 aí de live, né? Noite bem intensa, a gente, né, viu, né, um pouco sobre o que muitas mulheres passam após resultados negativos, um pouco dos sentimentos, um pouco desse processo de luto, né, que pode ser algo que não seja material, mas é algo que já existe dentro da mulher, dentro da tentante. A gente falou sobre as fases do processo de luto, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e o processo de aceitação. A gente falou de características e peculiaridades de cada um deles, falou, né, como a gente maneja, a gente falou do processo de ressignificação de toda a experiência, de como extrair aspectos positivos, né, mesmo sendo uma experiência negativa. A gente falou dos pilares de recuperação, né, pós-tratamento, fundamental, caso essa pessoa, caso essa mulher, caso esse casal queira fazer um novo tratamento, recuperação física, financeira e psicológica. A gente falou também sobre a importância de ter uma visão crítica de tudo que aconteceu para que a gente reforce, né, e potencialize o que a gente fez de positivo e modifique o que a gente fez que não teve um bom resultado para a gente melhorar o resultado no futuro. Tire proveito de tudo na sua vida, né? Hoje, se acontecer qualquer coisa na minha vida, eu tiro proveito positivo. Desde que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter um sentimento de positividade tão grande. Então, eu vou finalizar aqui falando para vocês que eu nunca perco. Ou eu aprendo quando eu erro, ou eu ganho quando eu acerto, né? Então, é um lema meu, né? Existe outra coisa também que eu prefiro aprender com o erro dos outros, então eu sou muito observador analítico do que com meus próprios erros. Então eu tenho um processo muito analítico nesse contexto para que eu possa, né, tá sempre aprendendo, tá sempre num processo de evolução. Um forte abraço, uma excelente noite. Na segunda-feira à noite a gente vai estar aqui junto com Flávio. Só vamos. Nunca foi somente sobre engravidar. É sobre gerar e transformar. Um beijo no coração. Um abraço.